São 6 da manhã e o alarme já tocou 3 vezes. Você sabe exatamente o que precisa fazer hoje. Ainda assim, uma parte sua negocia, adia, procura uma razão para ficar mais 5 minutos no lugar onde sempre esteve. Eu sei o quanto custa. Sei que você já recomeçou mais vezes do que consegue contar. Também sei que leu livros, ouviu conselhos, prometeu mudanças que duraram 3 dias e se apagaram no quarto. Este livro não vai pedir mais força de vontade. Vai mostrar algo diferente. Sua mente não é sua inimiga nem sua aliada por acidente. É uma máquina que obedece a ordens e durante anos ninguém ensinou você a dá-las. Vamos aprender a tomar o leme de um barco que passou tempo demais sendo levado pela correnteza. Haverá um momento, mais adiante, em que você voltará a esta pergunta. O que aconteceria se sua mente parasse de dar ordens a você e começasse a receber as suas? Guarde-a. Vamos respondê-la juntas, não com teoria, mas com algo que você possa usar ainda hoje. Não importa quantas vezes você tenha começado antes e não tenha conseguido manter. Isso não diz nada sobre sua capacidade futura. Mostra apenas que ninguém tinha revelado a você, até agora, como funciona de verdade o sistema que você está tentando mudar. Isso está prestes a mudar. Você não precisa sentir motivação para começar. Basta continuar ouvindo. Respire. Vamos começar. Capítulo 1. A verdade que ninguém contou. Sobre a sua mente. Quantas vezes você decidiu mudar de vida numa segunda-feira, com toda a certeza do mundo, e na quinta já tinha voltado exatamente ao ponto de partida? Essa pergunta dói porque a resposta quase sempre é mais vezes do que você gostaria de admitir. Não faltou vontade. O problema também não foi desejar pouco. Você tentou mudar um resultado sem mudar o sistema que o produz. É como repintar a fachada de uma casa com os canos quebrados por dentro. Por algumas semanas, tudo parece diferente. Depois, a água volta a vazar pelos mesmos lugares de sempre. Aqui está a verdade que ninguém contou. Sua mente não funciona como um interruptor que se acende com motivação. Ela funciona como um sistema de programação que responde ao que você repete, não ao que deseja. Cada pensamento repetido milhares de vezes se transforma em um caminho neural, um atalho que seu cérebro prefere porque gasta menos energia. Isso tem nome: neuroplasticidade. Seu cérebro se molda pela repetição, para o bem e para o mal, sem pedir permissão. Você não foi fraca por não manter seus propósitos. Foi alguém tentando construir uma casa nova sobre plantas antigas, sem saber que as plantas também precisavam ser mudadas. Quando ninguém corrige o sistema, o resultado se repete, não por falta de desejo, mas porque o programa de fundo continua enviando os mesmos sinais. Adie, ainda é cedo. Amanhã você terá mais energia. Hoje não é o dia. Com o tempo, isso cobra um preço silencioso. Você vive com a sensação de estar sempre a um passo de começar de verdade, sem nunca chegar a entrar. Cada tentativa fracassada reforça a crença de que você é o problema, quando a questão real é que ninguém ensinou como se reprograma uma mente. Mas existe uma notícia melhor do que qualquer conselho motivacional. Se a repetição construiu os caminhos que hoje travam você, a repetição também pode construir aqueles que vão impulsioná-la. Não é preciso ter mais força de vontade. É preciso entender como um novo programa é instalado. Quero deixar algo com você antes de continuar. Não é necessário escrever ainda, apenas sustentar esta ideia. Cada vez que repete um pensamento, você está votando na pessoa em que vai se tornar. Cada ação repetida reforça um caminho. E toda vez que decide parar no meio da estrada, também está treinando algo, mesmo sem perceber. Antes de seguir, preciso pedir uma coisa. Só por um instante. Pense em um pensamento que você repete quase todos os dias sobre si mesma, sobre sua capacidade, sobre o que merece. Não o julgue. Apenas observe, como quem olha algo pela primeira vez com curiosidade, em vez de vergonha. De onde você acha que ele vem? Quantas vezes já o repetiu sem perceber? Esse pensamento não é a sua verdade, é o seu programa. E programas podem ser reescritos. Hoje não peço que você mude nada ainda. Peço apenas que comece a olhar. Antes de reprogramar qualquer coisa, primeiro é preciso enxergar, lá com clareza, sem julgamento, sem briga. Pense por um momento em um idioma que você não fala. Ninguém nasce falando com fluência.
Aprende-se repetindo sons desajeitados no início, corrigindo erros, ouvindo as mesmas estruturas milhares de vezes, até que um dia, sem notar o momento exato, você já pensa naquele idioma sem traduzir. Com a sua mente acontece exatamente o mesmo. Cada crença que hoje parece seu jeito de ser, foi, em algum momento, um som desajeitado que você repetiu tantas vezes que deixou de soar estranho. Mas existe algo que ainda não observamos. Talvez seja o mais importante de tudo. Quem realmente manda dentro da sua cabeça quando você não está olhando. É disso que fala o próximo capítulo. Capítulo 2. Ou você domina sua mente, ou ela domina você. Durante muito tempo, você acreditou que pensar demais era sinal de estar cuidando bem das suas decisões, de ser responsável, de não se lançar sem rede de proteção. Hoje vai descobrir que muitas vezes é exatamente o contrário. Pensar demais sem direção não é cuidado, é uma mente sem dona, girando sozinha porque ninguém tomou o leme. Só existem duas formas de viver com a sua mente. Na primeira, você decide quais pensamentos alimentar, quais histórias sustentar, que direção tomar a cada manhã. Na segunda, sua mente decide por você, com o piloto automático ligado, repetindo padrões instalados há anos por alguém que nem chegou a ser totalmente você. O medo da infância, a voz de quem disse que você não conseguiria, o cansaço acumulado de tentar e não manter. Não há uma terceira opção neutra em que você simplesmente não pensa em nada e as coisas se resolvem sozinhas. Essa neutralidade não existe. Quando você não toma o leme, outra coisa toma. O medo, o conforto, o costume. Quero deixar 4 chaves para reconhecer quando o leme está nas suas mãos e quando não está. A primeira, quando você decide a partir do propósito, não do impulso do momento. A segunda, quando mantém a decisão mesmo depois que a emoção inicial já foi embora. A terceira, quando consegue explicar com clareza por que escolheu o que escolheu, sem recorrer a simplesmente aconteceu. A quarta, quando, ao olhar para trás daqui a um ano, essa decisão ainda fizer sentido para a pessoa em que você quer se tornar, não apenas para quem era naquele instante. Aqui está o que muda quando você entende isso de verdade. Deixa de esperar sentir-se pronta para agir. Começa a agir para sentir-se pronta, porque a mente não se convence com argumentos, convence-se com evidências. E quem constrói essas evidências é você, com cada pequena decisão tomada mesmo quando não tem vontade. Não porque você fosse preguiçosa, mas porque seu cérebro foi projetado para economizar energia a qualquer custo. É um mecanismo antigo de sobrevivência. Em um mundo onde o perigo real era ficar sem comida, gastar energia com algo que não era urgente, podia custar a vida. Seu cérebro continua operando com esse programa antigo, embora o mundo tenha mudado há muito tempo. Se você não der uma ordem clara, sua mente escolherá o caminho de menor resistência. Sempre. Isso não é um defeito seu, é o desenho original. A consequência de não tomar o leme não é dramática de um dia para o outro. É lenta. É um ano muito parecido com o anterior. É uma meta adiada tantas vezes que adiar deixa de doer. É olhar para trás e não reconhecer nenhuma mudança real, apenas intenções que nunca terminaram de pousar. Ainda assim, isso também pode ser visto com esperança, não com medo. Se sua mente obedece a padrões, então novos padrões podem ser dados a ela. Você não está lutando contra um inimigo invencível. Está treinando um sistema que responde a instruções repetidas, exatamente como respondeu às antigas. Nesta semana, uma única coisa, só uma. Escolha um momento do dia, o mesmo todos os dias, e nesse momento faça uma pergunta antes de agir por hábito. Sou eu que estou escolhendo isso ou é o piloto automático? Você ainda não precisa mudar a resposta. Precisa apenas começar a perceber quem está no comando. Porque, quando uma pessoa começa a notar quem manda dentro da própria cabeça, algo muda para sempre. Ela deixa de ser passageira da própria vida. Pense em um jardim abandonado. Ninguém decide ativamente que um jardim se encha de mato. Simplesmente, se ninguém cuida dele com intenção, o mato ocupa o espaço sozinho, porque o espaço nunca fica realmente vazio. Ou você o preenche com o que escolhe plantar, ou o primeiro elemento que chega toma conta. Sua mente funciona da mesma maneira.
Ou você a dirige com propósito, ou ela é dirigida pelo que aparece primeiro, quase sempre medo ou costume. Você aprendeu que existem duas formas de viver com a sua mente. Agora vem a parte que ninguém espera. Descobrir que esse piloto automático que você acredita combater, na verdade, vem dirigindo quase tudo há anos, inclusive coisas que pareciam decisões suas. Capítulo 3. O piloto automático que dirige sua vida sem permissão. São 7h20 da manhã. Ana já se levantou, já conferiu o telefone sem perceber, já decidiu que hoje também não vai correr porque melhor amanhã, hoje está frio. Ela não pensou, não decidiu de verdade. Simplesmente aconteceu, como acontece quase todos os dias, com a mesma frase, quase com as mesmas palavras. Ana não é preguiçosa. Há 10 anos ela opera com um programa que nunca instalou de propósito. Instalaram esse programa nela sem querer. Uma infância em que o esforço nunca era suficiente. Uma adolescência em que tentar e falhar doía mais do que não tentar nada. Uma vida adulta construída sobre o costume de adiar para não correr o risco de se decepcionar outra vez. Isso que Ana chama de não ter disciplina tem outro nome. Chama-se piloto automático. E não é um defeito de caráter. É um mecanismo de economia de energia que seu cérebro ativa sempre que uma ação se repete o bastante para não exigir decisão consciente. O piloto automático não é seu inimigo. Na verdade, é o que permite amarrar os sapatos sem pensar, dirigir sem analisar cada movimento, respirar sem lembrar a si mesma que deve fazê-lo. O problema não é ele existir. A questão surge quando ninguém decidiu quais programas carregar nele, e ele acabou carregando os primeiros que chegaram: medo, conforto, costumes familiares. Aqui está a explicação simples. Cada vez que você repete um pensamento ou uma ação, seu cérebro fortalece as conexões neurais associadas a esse comportamento e enfraquece as que não usa. Com o tempo, essa conduta deixa de exigir esforço consciente e se automatiza. Isso é maravilhoso quando o hábito serve a você. Torna-se uma armadilha silenciosa quando a freia, porque parece tão natural que você nem questiona. Se você não interromper o piloto automático, a consequência não será um fracasso barulhento. Será algo mais silencioso e mais difícil de notar. Anos parecidos entre si, decisões que se tomam sozinhas, uma vida que passa sem que você tenha assinado de verdade nenhuma de suas páginas. Mas existe uma notícia capaz de mudar tudo. O piloto automático pode ser reprogramado, não desligando a força de vontade até que um dia você se sinta pronta. Ele se reprograma com interrupções deliberadas, pequenas e repetidas, até que o novo caminho se torne tão automático quanto o antigo. Pegue seu caderno ou as notas do celular, o que estiver à mão. Quero que escreva 3 momentos do dia em que age quase sem pensar. Ao acordar, antes de uma tarefa que evita, quando a noite chega. Ao lado de cada um, escreva o que faria de modo diferente se você, e não o piloto automático, tomasse essa decisão. Não é preciso mudar isso hoje. Só ver por escrito já começa a quebrar o automatismo. Pense em quantas vezes por dia sua mão procura o telefone, sem que você tenha decidido conscientemente. Conte as vezes, se quiser, durante um único dia. Esse número quase sempre surpreendente é a prova mais simples de quanto espaço o piloto automático ocupa na sua vida diária, muito mais do que qualquer pessoa admite à primeira vista. Meses depois, Ana contaria que tudo mudou no dia em que parou de se perguntar: por que não tenho disciplina? E começou a perguntar: que programa estou repetindo sem perceber? A primeira pergunta a deixava presa. A segunda deu a ela um ponto exato por onde começar. Lembra da manhã com que começamos este capítulo? Aquela em que você decide sem decidir, em que o frio vence antes que possa opinar. Agora você sabe o nome disso. No próximo capítulo, vamos observar de onde esse programa realmente vem, muito antes desta manhã. Capítulo 4. A programação invisível das suas crenças. Talvez tenha sido uma frase que você ouviu quando menina, dita sem má intenção, sobre o que gente como nós pode ou não pode alcançar. Talvez tenha sido um fracasso precoce que alguém transformou em rótulo. Você é do tipo que começa as coisas e não termina. Ou talvez tenha sido apenas o exemplo silencioso de crescer, vendo os adultos ao seu redor se conformarem, sem que ninguém dissesse em voz alta
que aquilo era uma escolha, não um destino. Nos 3 casos, a crença não chegou como uma decisão sua. Chegou como um dado aceito sem revisão, muito antes de você ter ferramentas para questioná-lo. Há 3 coisas que você precisa levar deste capítulo. A primeira, uma crença não é um fato, é uma frase repetida tantas vezes que deixou de parecer opinião e começou a parecer verdade. A segunda, a maioria das suas crenças sobre o que pode alcançar foi instalada antes dos 12 anos, quando seu cérebro absorvia informação sem filtro crítico, como uma esponja ainda sem critério próprio. A terceira, uma crença instalada sem sua permissão pode ser desinstalada com sua permissão, ainda que leve mais tempo do que levou para entrar. Não porque você tenha sido ingênua ao aceitá-las, mas porque nenhuma criança tem capacidade de questionar o que os adultos apresentam como verdade absoluta. Aceitar essas crenças não foi erro seu. Foi o que qualquer mente em formação faz. Crenças limitantes nem sempre soam dramáticas. Às vezes são frases pequenas, quase invisíveis. Eu não sou constante. Tudo sempre complica para mim. Gente como eu não chega lá. Parecem descrições de personalidade. Na realidade, são ordens que você deu ao seu subconsciente anos atrás e que ele continua obedecendo com uma lealdade que elas nem merecem. Aqui entra um conceito útil, viés de confirmação. Depois que sua mente aceita uma crença como verdadeira, começa automaticamente a buscar provas que a confirmem e a ignorar as que a contradizem. Se você acredita que não é constante, sua mente lembrará com detalhes cada vez que abandonou algo e minimizará todas as vezes em que manteve um compromisso. Não porque a realidade seja assim, mas porque assim opera um cérebro que já decidiu qual história está contando. Pense em 2 meninas que recebem a mesma nota baixa em uma prova. Para uma, dizem, você não se esforçou o suficiente desta vez. Na próxima, pode sair melhor. Para a outra, dizem, você nunca foi boa nisso. As 2 frases falam do mesmo fato pontual. Uma instala uma crença sobre uma circunstância. A outra instala uma crença sobre uma identidade inteira. Anos depois, sem sequer lembrar a prova, uma dessas 2 meninas, já adulta, vai duvidar automaticamente de si sempre que algo se parecer de leve com aquela matéria. A outra, não. Se essa crença continuar sem nome, continuará mandando em silêncio. Você seguirá escolhendo metas pequenas, para não se arriscar. Abandonará projetos pouco antes de começarem a dar resultado, porque no fundo, uma parte sua já decidiu como a história termina. Nomear a crença, porém, já é o primeiro ato de poder sobre ela. Uma crença identificada deixa de ser um pano de fundo invisível e se torna algo que você pode observar, questionar e, com o tempo, substituir. Antes de seguir, preciso pedir uma coisa, só por um instante. Complete esta frase na mente ou, melhor ainda, em voz alta se puder. Eu sempre acreditei que sou alguém que... Deixe que ela termine sozinha, sem corrigi-la por enquanto. Essa frase que apareceu provavelmente está com você há mais tempo do que imagina e provavelmente não foi escolhida por você. Pense em uma empresa que, durante anos, recebeu instruções erradas de seu fundador e continua operando sob essas regras mesmo depois que ele foi embora, simplesmente porque ninguém revisou o manual. Sua mente tem um manual parecido, escrito em grande parte por outras pessoas, em outra etapa da vida, com informações que talvez nunca tenham sido totalmente verdadeiras. Revisar esse manual não é um ato de traição contra quem o entregou a você. É um ato de responsabilidade diante da pessoa que quer ser daqui em diante. O que vem agora é mais difícil, não vou disfarçar. Mas também é onde tudo começa a mudar com mais força. Aprender exatamente como uma crença velha é substituída por uma nova, não com força de vontade, mas pelo mesmo mecanismo que instalou a primeira. Capítulo 5. O poder da repetição diária. Existe uma voz dentro de você que nunca mente sobre o que está realmente construindo. Ela não fala com palavras, fala com resultados, um hábito que se mantém sozinho, uma tarefa que já não pesa tanto quanto antes. Uma versão sua que responde de modo diferente diante daquilo que antes a paralisava. Durante anos, talvez você tenha pensado que repetição era algo chato, mecânico, pouco empolgante em comparação com a inspiração do primeiro dia. Hoje vai entender
que a repetição não é o oposto da transformação. É o único material de que ela é feita. Cada vez que você repete uma ação, seu cérebro reforça uma conexão neural. Sempre que repete um pensamento, sua mente o aproxima um passo de virar crença automática. A ação não precisa ser grande. Precisa ser constante. Um cérebro não distingue entre uma repetição dramática e uma pequena, simples e mantida. Distingue entre o que se repete e o que não se repete. Por isso, a motivação, tão celebrada, é na verdade a parte menos confiável da mudança. Ela aparece e desaparece conforme o humor, o clima, a noite de sono. A repetição não precisa que a motivação esteja presente. Precisa apenas que a ação aconteça, com vontade ou sem ela, até deixar de exigir vontade para acontecer. Porque, quando uma pessoa repete uma pequena ação todos os dias, sem exceção, algo se transforma sem depender do tamanho dessa ação. A identidade. Ela já não é alguém que tenta fazer exercício. É alguém que faz exercício. Já não é alguém que quer ser constante. É alguém constante. A mudança não chega com o resultado final. Chega muito antes, na repetição silenciosa que ninguém aplaude. Feche os olhos se puder. Não para meditar, apenas para se ouvir por um segundo. Pense em algo que hoje você faz sem esforço e que, anos atrás, custava muito. Ler, dirigir, escrever o próprio nome. Tudo isso um dia exigiu esforço consciente. Hoje é automático. Não aconteceu por inspiração. Aconteceu por repetição. Guarde esta ideia, porque ela já é sua. Você não precisa sentir-se pronta para repetir algo. Precisa repeti-lo para, com o tempo, sentir-se pronta. A ordem que ensinaram a você estava invertida. Se puder levar apenas uma coisa de tudo o que leu hoje, que seja esta: a constância pequena vence a intensidade esporádica, sempre, sem exceção, porque o cérebro recompensa o repetido, não o intenso. Pense na água que, gota a gota, durante anos, acaba abrindo um sulco na pedra mais dura. Nenhuma gota isolada parece capaz de alcançar algo assim. Mas a pedra não responde à força de uma única gota, responde à repetição contínua de todas juntas, no mesmo ponto, sem interrupção. Sua mente não é diferente dessa pedra. Não precisa de uma gota enorme uma única vez. Precisa da mesma gota pequena, caindo no mesmo lugar todos os dias. Você já tem o conhecimento. Agora precisa da ferramenta exata para construir novos caminhos mentais, não com esforço heróico, mas com um método que qualquer mente consegue sustentar. É disso que trata o que vem a seguir. Capítulo 6. Como criar novos caminhos mentais. Aquilo que você chamou durante anos de não ter talento para a disciplina tem outro nome. Chama-se caminho neural, ainda não construído, e não é uma condenação permanente. É simplesmente uma rota que seu cérebro ainda não percorreu vezes suficientes para torná-la automática. Imagine sua mente como um terreno coberto de capim alto. Na primeira vez que você caminha por um lugar novo, dá trabalho. É preciso afastar o capim, abrir passagem. Na segunda vez, já existe um rastro. Na 10ª, há uma trilha visível. Na 100ª, essa trilha é o caminho mais fácil de todo o terreno, mais fácil até do que as trilhas antigas, que você quase não usa mais. É assim que funciona a neuroplasticidade. Seu cérebro constrói caminhos físicos, sinapses reais, cada vez que você repete um pensamento ou uma ação. As rotas antigas, aquelas que não são usadas, enfraquecem com o tempo. As novas, se você insiste, tornam-se tão naturais quanto as que hoje parecem de sempre. Há algo mais que vale a pena entender sobre esse processo. Os primeiros dias de uma trilha nova costumam parecer piores, não melhores, do que o dia em que você decidiu começar. A emoção inicial da decisão se esgota rápido, e o que sobra é o esforço puro de abrir caminho no capim alto, sem a recompensa ainda visível de uma trilha formada. Esse trecho desconfortável não é sinal de que você escolheu mal. É simplesmente o custo de construir algo que antes não existia. Isso muda completamente a pergunta que você faz quando algo novo parece incômodo ou forçado. Já não é, por que isso não sai naturalmente para mim? É, quantas repetições esta trilha ainda tem? Porque nada novo parece natural no começo. Nem caminhar pareceu natural na primeira vez.
Antes você acreditava que mudar de hábito era uma batalha de força de vontade, um braço de ferro constante contra si mesma que, em algum momento, acabava perdido. Agora entende que é um processo de construção de trilhas, com regras conhecidas, repetição, consistência e paciência com o terreno enquanto a passagem se abre. Existe uma pequena ação que, se você repetir nesta semana, mudará mais do que 1000 promessas. Escolha um único hábito novo, do menor tamanho possível, tão pequeno que pareça até constrangedor de tão fácil, e faça-o no mesmo horário todos os dias por 7 dias. Não 10 hábitos. 1. O cérebro não constrói 10 trilhas sólidas ao mesmo tempo. Constrói uma, bem feita, que depois sustenta as outras. No início, não é preciso grandeza, é preciso repetição sem exceção. Uma trilha se constrói com passos constantes, não com uma única passada enorme que depois não se repete. Existe algo importante que costuma ser ignorado. A trilha nova não compete em igualdade de condições com a antiga, pelo menos não no começo. A trilha velha tem anos de uso a seu favor. Está mais limpa, mais confortável. Esperar que a nova pareça tão fácil desde o primeiro dia é como esperar que um caminho recém-aberto na mata seja tão cômodo quanto uma estrada. Não é uma comparação justa, e medir-se por essa régua equivocada é uma das formas mais silenciosas de convencer a si mesma de que isso não funciona, quando na verdade falta apenas tempo de uso. Você aprendeu que pode construir caminhos novos. Agora vem a parte sobre a qual ninguém avisou. Em algum ponto dessa trilha nova, surgirá uma vontade enorme de abandoná-la, justamente antes de ela ficar fácil. É disso que fala o próximo capítulo. Capítulo 7. A armadilha de abandonar cedo demais. Ana chegou ao 11º dia de seu novo hábito, e algo dentro dela pediu para parar. Não porque tivesse falhado. Pelo contrário, ela vinha cumprindo há 11 dias seguidos, mas o entusiasmo do começo já tinha ido embora, e o novo ainda não parecia natural. Estava exatamente no ponto mais incômodo de todo o processo. Já não era novidade, ainda não era costume. Ana quase desistiu naquele dia. Tentou uma vez, com quase as mesmas desculpas de sempre. Amanhã começo com mais força. Hoje não conta. Foi um dia estranho. Na segunda vez em que essas frases apareceram, algo dentro dela fez clique. Aquilo já não era falta de disciplina, era informação. Ela estava exatamente na zona em que o cérebro pressiona com mais força para voltar ao caminho antigo, justamente porque o novo ainda não está consolidado. Essa zona tem nome na psicologia do comportamento. É o vale da desmotivação intermediária, o trecho entre o impulso inicial e a automatização real. Quase ninguém fala dele porque não é fotogênico. Não há entusiasmo de primeiro dia nem satisfação de meta cumprida. Existe apenas repetição incômoda, ainda sem recompensa visível. Não foi fraqueza o que Ana sentiu naquele 11º dia. Foi seu cérebro defendendo o caminho antigo, aquele que gasta menos energia, aquele que já conhece. Quanto mais perto você está de consolidar um hábito novo, mais forte o sistema antigo empurra para recuperar o controle. Não é por acaso que a maioria das tentativas de mudança é abandonada justamente nessa zona intermediária. Nem no começo, nem perto do fim, mas no meio incômodo onde ninguém está olhando. Se você abandona exatamente ali, o custo não é apenas perder aquele hábito, é reforçar, mais uma vez, o padrão de desistir perto da linha de chegada, o que torna mais fácil abandonar na próxima vez e na seguinte. Cada desistência nessa zona treina sua mente a esperar o abandono como parte normal do processo. Mas há algo esperançoso em saber que isso tem nome e forma. Se você sabe que o vale existe, deixa de interpretá-lo como sinal de que isso não é para você. Começa a entendê-lo como o indício exato de que está perto de cruzar para o outro lado. Pegue seu caderno ou as notas do celular. Escreva a data de hoje e some 10 dias. Esse será, aproximadamente, o seu próprio vale. Quando ele chegar, não se pergunte se deve parar. Pergunte apenas: consigo manter isso por mais um dia? Mais um dia, não para sempre. Só um. Os estudos sobre formação de hábitos concordam em algo simples. O tempo exato para automatizar um comportamento
varia de pessoa para pessoa e de hábito para hábito, mas quase sempre existe uma zona intermediária, nem no início nem perto do fim, em que a probabilidade de abandono é mais alta do que em qualquer outro ponto do processo. Saber que esse trecho tem nome e é previsível, não um sinal pessoal de fracasso, muda completamente a forma de atravessá-lo. Ana manteve naquele 11º dia, e no 14º, e no 20º, quando já quase não custava. O hábito que ela quase abandonou se transformou, meses depois, em algo tão automático que era difícil lembrar como a vida era sem ele. Fique um momento com tudo isso. Não há pressa. Quando estiver pronta para continuar, vamos observar algo que muda completamente a maneira como você interpreta o próprio desconforto. Capítulo 8. O desconforto como sinal de transformação. Existe uma voz dentro de você que confunde com facilidade duas sensações muito diferentes: o desconforto do crescimento e o sinal de um alarme real de perigo. No começo, elas se parecem. Um nó no estômago, uma tensão no peito, vontade de recuar. Mas não significam a mesma coisa, e aprender a distingui-las muda completamente sua relação com a mudança. O medo real avisa sobre um perigo concreto, uma ponte quebrada, uma pessoa que causa dano, uma decisão que pode realmente ferir você. O desconforto do crescimento avisa outra coisa totalmente diferente. Você está pisando em um terreno que sua mente ainda não reconhece como seguro, simplesmente porque é novo, não porque seja prejudicial. Antes você acreditava que, se algo parecia incômodo, a resposta correta era parar. Agora entende que, quando se trata de crescimento, o desconforto costuma ser justamente a prova de que está construindo algo real. Um músculo não cresce sem a incômoda sensação do esforço. A mente também não. Isso tem uma explicação simples. Seu sistema nervoso foi projetado para preferir o conhecido, mesmo quando o conhecido não faz bem. O novo ativa um alerta leve, não porque seja perigoso, mas porque é desconhecido, e o desconhecido sempre desperta alguma cautela. Confundir essa cautela natural com um sinal de pare é um dos motivos mais comuns pelos quais as pessoas abandonam algo pouco antes de começar a funcionar. Não porque você tenha sido covarde ao querer recuar diante do incômodo, foi seu sistema nervoso cumprindo sua função original. Manter você dentro do conhecido, que durante milhares de anos significou manter-a-la em segurança. Existe uma pergunta simples que você pode usar para distinguir um tipo de desconforto do outro. Essa sensação aparece porque há um risco real e concreto, ou surge porque estou fazendo algo que ainda não me é familiar. O medo real quase sempre vem acompanhado de uma razão específica, que pode ser nomeada. Já o desconforto do crescimento costuma ser difuso, generalizado, sem um motivo concreto, além de "isso é novo". Aprender a fazer essa pergunta no próprio momento em que a sensação aparece é uma das ferramentas mais simples e poderosas de todo este livro. Se continuar fugindo de todo o desconforto, a consequência será previsível. Uma vida confortável por fora e estagnada por dentro, onde nada muda porque tudo o que poderia transformar, você também incomoda no começo. Mas aqui está uma reformulação capaz de mudar tudo. O desconforto que você sente ao manter um hábito novo, ao dizer uma verdade difícil, ao começar algo que ainda não domina, não é evidência de que algo está errado. É evidência de que você está fora da trilha antiga, construindo uma nova. Feche os olhos, respire e venha comigo a um lugar que ainda não existe, mas já está em você. Imagine a versão sua que já atravessou esse desconforto, que já tornou o novo hábito algo natural. Essa pessoa não deixou de sentir incômodo no começo. Apenas aprendeu a caminhar com ele, em vez de esperar que desaparecesse antes de avançar. Pense na primeira vez que entrou no mar frio. Os primeiros segundos doem, o corpo inteiro pede para sair. Mas, se você fica um pouco mais, algo muda. A água não esquenta. É você que se adapta a ela. O desconforto do crescimento funciona da mesma forma. Não desaparece porque você muda de opinião sobre ele. Desaparece ou se torna manejável quando decide ficar tempo suficiente para que seu sistema nervoso aprenda que aquele terreno novo, na verdade, não é perigoso. Antes você pensava que o desconforto era um sinal para parar. Hoje sabe que, no terreno do crescimento, ele costuma ser o sinal exato de que você está no caminho certo.
Fique um momento com tudo isso. Não há pressa. Quando estiver pronta, o que vem a seguir vai mostrar como é quando essa forma de caminhar deixa de exigir esforço consciente. Capítulo 9. A consistência que torna uma pessoa imparável. Quantas vezes você admirou alguém por sua disciplina, pensando que essa pessoa simplesmente nasceu com mais força de vontade do que você? Essa pergunta dói porque a resposta quase sempre revela um mal-entendido. A disciplina admirada quase nunca nasce de uma força especial. Nasce de uma consistência tão sustentada que, vista de fora, parece talento. Não porque essas pessoas nunca sintam preguiça, dúvidas ou vontade de pular um dia, mas porque decidiram, muito antes de sentir vontade, que certas ações não dependeriam de como se sentissem naquele dia. Transformaram a ação em algo inegociável, e então ela deixou de precisar de motivação diária. Aqui entra algo importante. Consistência não exige intensidade, exige presença. Uma pessoa que faz algo pequeno todos os dias acaba superando, quase sempre, alguém que faz algo grande de vez em quando, porque o cérebro não recompensa o esforço pontual com automatização. Recompensa o que se repete, ainda que seja modesto. Quando uma pessoa mantém uma ação todos os dias por tempo suficiente, deixa de depender do humor do dia. Passa a depender da identidade que já construiu. Isso é o que eu faço, não, isso é o que tento fazer quando consigo. Essa mudança de linguagem, de tentar para fazer, é um dos indicadores mais confiáveis de que a consistência começou a se transformar em algo mais profundo. Não foi sorte que tornou essas pessoas imparáveis. Foi a decisão, repetida centenas de vezes, de não depender do estado de espírito para cumprir o que prometeram a si mesmas. Se você nunca mantém uma ação tempo suficiente para que ela vire identidade, o custo é silencioso, mas constante. Sempre começará do zero, sempre precisará da mesma quantidade de motivação inicial, porque nunca deixou que o hábito fizesse o trabalho por você. A boa notícia, porém, é simples. Consistência não exige que você se sinta imparável desde o primeiro dia. Exige que continue aparecendo, principalmente nos dias em que não tem vontade de aparecer, porque esses são exatamente os dias que mais contam para o cérebro que está construindo a trilha. Nesta semana, uma única coisa, só isto. Identifique o dia da semana em que costuma falhar com mais frequência nos seus compromissos. Nesse dia, não tente fazer perfeito. Procure apenas fazer, mesmo que na menor escala possível. Um dia mantido na pior condição vale mais, para o seu cérebro, do que 10 dias mantidos em condições perfeitas. Porque, quando uma pessoa aparece mesmo nos dias difíceis, algo se transforma que nenhuma motivação pontual consegue produzir. A certeza interna de que pode confiar em si mesma. E essa certeza é, no fundo, a verdadeira definição de ser imparável. Pense nos juros compostos de uma conta de poupança. No primeiro mês, o dinheiro acumulado parece insignificante, quase não vale a pena conferir. Mas, com o tempo, a curva deixa de ser uma linha reta e começa a subir com força, não porque cada depósito individual tenha crescido, mas porque os pequenos aportes constantes acabaram somando sobre si mesmos. A consistência funciona com a mesma matemática silenciosa, invisível no começo, evidente depois, quando já é tarde demais para que o acaso leve o mérito. Você aprendeu que a consistência vence a intensidade esporádica. Agora vem algo que muda o tom de tudo. O que acontece no dia em que manter um hábito deixa de parecer esforço e começa a parecer simplesmente ser quem você é. Capítulo 10. Quando a disciplina deixa de ser esforço e vira identidade, existe um momento, difícil de apontar com exatidão, em que você deixa de fazer exercício e começa a ser alguém que faz exercício. Deixa de tentar comer melhor e passa a ser alguém que cuida do que come. A mudança parece pequena na linguagem. Na realidade, é uma das viradas mais profundas de todo este processo. Enquanto uma ação continuar sendo algo que você tenta manter, será preciso usar força de vontade cada vez que a realizar. Cada repetição custa esforço consciente, negociação interna, um pequeno ato de vontade que se esgota com o uso, como qualquer recurso limitado. Quando essa ação se integra à identidade, algo muda na raiz. Você já não se pergunta, faço isso hoje? A pergunta desaparece, porque sabe quem é,
e essa pessoa simplesmente faz. Não há negociação diária com alguém que já decidiu quem é. Aqui está o que muda quando você entende isso. Deixa de buscar motivação antes de agir. Começa a agir a partir da identidade, e a motivação, quando aparece, é consequência, não requisito. A pessoa constante não espera sentir vontade de ser constante. Simplesmente age como a pessoa constante que já decidiu ser. Essa mudança não acontece de um dia para o outro por decreto. Acontece por evidência acumulada. Cada vez que você cumpre uma pequena ação, mesmo sem vontade, dá à sua mente mais uma prova de que é esse tipo de pessoa. Identidade não se declara. Constrói-se com evidências repetidas, como um caso que se ganha com provas, não com uma única declaração de intenções. Não porque antes você fosse incapaz de manter qualquer coisa, mas porque nunca acumulou evidência suficiente para que sua mente aceitasse a nova identidade como verdadeira. O cérebro precisa de repetição para acreditar em algo, até em algo bom sobre você. Se continuar agindo a partir da intenção em vez da identidade, seguirá dependendo do humor diário, e o humor, por natureza, é instável. Você viverá em uma montanha-russa de compromisso, alto em um dia, ausente no seguinte, sem a estabilidade que tem quem já integrou a ação a quem é. Vou pedir que escreva algo. Não precisa ficar bonito nem organizado. Complete esta frase com a primeira coisa que aparecer, sem filtrar. Eu sou alguém que... Escreva 3 finais diferentes, relacionados aos hábitos que quer manter. Não os que quer conquistar algum dia. Aqueles que já começou a sustentar, ainda que de forma pequena. Essas frases repetidas, leve esta certeza com você. Não é preciso sentir-se uma pessoa disciplinada para começar a agir como uma. É preciso agir como uma, repetidamente, até que a identidade alcance a ação. Pense em alguém que para de fumar de verdade, não em mais uma tentativa, mas na definitiva. Esse definitivo quase nunca chega por um argumento novo e mais convincente sobre saúde. Chega quando a pessoa começa a dizer, por dentro e por fora, eu já não sou fumante, no presente como fato consumado, e sustenta essa frase com ações até que ela deixe de soar aspiracional e comece a soar simplesmente verdadeira. A identidade, quando instalada de verdade, deixa de exigir o esforço diário que antes a intenção exigia. O que vem agora é ainda mais profundo. Não vou disfarçar. Vamos observar de onde realmente saem as ordens que sua mente obedece sem questionar e como aprender a reescrevê-las. Capítulo 11. Crenças. As ordens secretas que sua mente obedece. Você já se perguntou por que, não importa quantas vezes tente, continua chegando ao mesmo resultado, como se algo invisível sempre a empurrasse de volta ao mesmo ponto. Essa pergunta dói porque a resposta quase sempre se esconde em um lugar que raramente observamos, não na falta de esforço, mas nas ordens secretas que sua mente continua seguindo sem que você as tenha dado conscientemente. Uma crença não é uma opinião que você sustenta de forma passiva. É uma ordem que seu subconsciente executa ativamente, filtrando o que percebe, o que lembra e o que acredita ser possível. Se em algum momento você aceitou sem questionar a ordem dinheiro é difícil de conseguir para alguém como eu, sua mente não se limita a guardar essa frase como ideia. Ela a executa, filtra oportunidades como se não existissem, minimiza suas conquistas financeiras e amplia cada dificuldade como prova de que a ordem estava certa. Não porque você tenha sido ingênua ao aceitar essas ordens, mas porque nenhuma mente questiona automaticamente aquilo que se repete com frequência suficiente e autoridade suficiente, principalmente quando essas ordens chegaram na infância, vindas de pessoas que você amava e em quem confiava sem reservas. As crenças sobre dinheiro costumam estar entre as mais profundamente instaladas, porque quase nunca são transmitidas por palavras diretas. Elas são transmitidas pelo tom, pela tensão à mesa da família quando chegava uma conta, pela expressão de um adulto ao falar de gastos. Você absorveu esse tom muito antes de entender o conceito de dinheiro em si, e esse tom se transformou com o tempo na ordem de fundo que hoje determina quanto você se permite ganhar, quanto se permite pedir, quanto se permite receber sem culpa. Isso se conecta com algo que já vimos, o viés de confirmação.
Sua mente não busca a verdade de maneira objetiva. Busca confirmar o que já decidiu que é verdade. Por isso, mudar uma crença não se consegue apenas com argumentos racionais. Os argumentos entram pela porta da lógica, mas as crenças vivem em um andar mais profundo, o da repetição emocional sustentada. Antes você acreditava que crenças limitantes eram simplesmente pensamentos negativos que poderia ignorar com otimismo. Agora entende que são ordens ativas, e uma ordem ativa não é desativada ao ser ignorada. Ela é desativada ao ser substituída por uma nova ordem, repetida com a mesma constância que instalou a primeira. Se deixar essas ordens intactas, sem nomeá-las, elas continuarão dirigindo resultados durante anos, disfarçadas de "eu sou assim" ou "a vida é assim para mim". O custo não é apenas não alcançar uma meta pontual. É viver sob um teto invisível que você nem reconhece como teto, porque ele sempre esteve ali. Antes de seguir, preciso pedir uma coisa, só por um instante. Nomeie, em silêncio ou em voz alta, uma crença que você suspeita ter dirigido uma área inteira da sua vida. Dinheiro, relacionamentos, sua capacidade de manter um projeto. Não a corrija ainda, apenas dê um nome a ela. Nomear uma ordem é o primeiro passo para deixar de obedecer lá sem perceber. Prometa algo a si mesma. Nada grande. Apenas isto. Toda vez que essa velha ordem aparecer na sua cabeça, você não vai brigar com ela à força. Vai responder, em silêncio, com a nova ordem que está construindo. Não é preciso vencer a luta em um único golpe. É preciso responder, uma vez após a outra, até que a nova ordem seja a primeira que sua mente executa. É útil lembrar que uma crença limitante não chega com etiqueta de advertência. Não se apresenta dizendo, "Isso vai limitar você por 20 anos". Ela aparece disfarçada de bom senso, de realismo, de "as coisas são assim". Por isso é tão difícil identificá-la por dentro. Não parece uma mentira que contaram a você. Parece uma verdade que você descobriu sozinha. Esse é justamente o sinal de que vale a pena revisar, lá com mais cuidado, não menos. Você aprendeu a ler as ordens que carregava por dentro sem saber. Agora vem a parte que ninguém esperava. Entender que nomear uma crença nova não basta se ela ficar apenas na mente. Precisa descer para o corpo, para a ação concreta, a fim de se tornar real. Capítulo 12. Da fé mental à ação concreta. Marina entendeu isso no dia em que parou de repetir afirmações diante do espelho, esperando que a vida mudasse sozinha, e começou a fazer, todas as manhãs, uma única pequena ação alinhada com a pessoa que dizia querer ser. Ela não abandonou as afirmações, apenas as acompanhou de algo que antes faltava: evidência. Durante muito tempo, se acreditou que crer era suficiente, que se você repetisse com força que alcançaria algo, o universo, a mente ou ambos cuidariam do resto. Hoje você vai descobrir que a fé mental sem ação concreta é apenas metade da equação, a metade mais confortável e, por isso mesmo, a mais fácil de permanecer parada para sempre. A crença prepara o terreno, reprograma o filtro com que você interpreta oportunidades, reduz o medo que antes a paralisava, muda o tom do seu diálogo interno, mas o terreno preparado sem plantio real não produz nada. A ação é o plantio. Sem ela, a crença permanece como um jardim imaginado, bonito apenas dentro da cabeça. Aqui está o que muda quando você entende isso. Deixa de medir o progresso pelo quanto se sente convencida de algo e começa a medi-lo pelo que fez hoje, no mundo físico, com consequências reais. Uma crença forte sem ação é apenas um pensamento agradável. Uma crença forte com ação diária torna-se, com o tempo, um resultado. Não porque as afirmações não sirvam, mas porque sua função real não é substituir a ação, é sustentá-la nos dias em que agir parece difícil. A crença é o combustível, a ação é o motor. Um motor sem combustível não liga, combustível sem motor não move nada. Marina entendeu no dia em que, pela primeira vez, uniu as duas coisas sem separá-las. Repetiu a si mesma, antes de começar, que era alguém capaz de manter o que começava, e depois, sem esperar sentir-se completamente pronta, fez a primeira pequena ação do dia. Nada dramático aconteceu. Simplesmente começou a acumular evidência.
Se você continuar separando fé de ação, ficará presa em um ciclo conhecido. Dias de inspiração intensa, seguidos por semanas sem movimento real, porque a inspiração sozinha nunca foi feita para sustentar um processo longo. Há 3 coisas que você precisa levar deste capítulo. A primeira, crença sem ação é apenas conforto disfarçado de fé. A segunda, ação sem crença se esgota rápido, porque não tem de onde tirar força nos dias difíceis. A terceira, juntas, crença e ação constroem algo que nenhuma das duas alcança sozinha. Um movimento sustentado em direção ao resultado que você busca. Pegue seu caderno ou as notas do celular. Escreva uma crença que queira reforçar nesta semana e, ao lado dela, uma única ação diária, bem pequena, que seja a versão física dessa crença, não 10 ações. 1. A crença sem ação fica no ar. Escreva as duas juntas, como o que realmente são, 2 metades da mesma coisa. Pense em um agricultor que acredita com total certeza que a chuva chegará nesta temporada, mas nunca prepara a terra nem planta a semente porque primeiro quer ter certeza absoluta. Quando a chuva chega, não há nada plantado para recebê-la. A fé sem ação desperdiça exatamente isso. O momento em que as condições estavam prontas para que algo crescesse. A ação não é o oposto da fé. É a forma pela qual a fé se torna útil. Você aprendeu que a fé mental precisa descer para o corpo para se tornar real. Agora vem algo profundamente prático. Como construir, dia após dia, os rituais exatos que treinam sua mente sem depender da inspiração do momento. Capítulo 13. Rituais diários para treinar sua mente. Existe uma voz dentro de você que se fortalece exatamente como um corpo, com treino repetido, não com intensidade ocasional. E assim como ninguém espera resultados de um único dia de exercício, também não faz sentido esperar uma mente treinada a partir de um único momento de inspiração. Rituais não são rotinas rígidas nem listas infinitas de tarefas. São pequenos atos deliberados que lembram sua mente, todos os dias, de quem você decidiu ser. A diferença entre um hábito qualquer e um ritual está na intenção. O hábito acontece, o ritual é escolhido, com consciência, como uma forma de reafirmar sua identidade a cada manhã. Antes você acreditava que precisava de uma rotina perfeita, extensa, quase impossível de manter, para considerar que estava trabalhando em si mesma. Agora entende que um ritual poderoso pode durar 5 minutos, desde que seja repetido sem exceção, porque o que treina a mente não é a duração, é a constância. Vou mostrar algo, ainda não com palavras, primeiro com uma imagem. Imagine alguém que, todas as manhãs, antes de tocar no telefone, dedica 1 minuto a lembrar em voz baixa quem decidiu ser naquele dia. Não é uma fórmula mágica, é uma instrução diária que a mente aprende a esperar e, com o tempo, a obedecer. Um ritual eficaz costuma ter 3 elementos simples. Um momento fixo do dia para que o cérebro o associe a um gatilho claro. Uma ação breve e concreta, não uma intenção vaga. E repetição sem exceções, mesmo em versão mínima nos dias difíceis. Não é necessário um ritual elaborado. É necessário um ritual sustentável, que você consiga cumprir até no seu pior dia. Porque esses são os dias que mais treinam a identidade. Não foi falta de disciplina que fez suas tentativas anteriores de criar uma rotina fracassarem. Quase sempre foi o fato de a rotina ser grande demais para sobreviver aos dias ruins. E os dias ruins são justamente aqueles que definem se um hábito sobrevive ou não. Se continuar desenhando rituais pensados apenas para seus melhores dias, você seguirá começando do zero, toda vez que um dia difícil chegar, porque o ritual nunca foi feito para sobreviver à dificuldade. Dê-me 1 minuto, só um, e leve-me com você para isto. Pense em 3 momentos do seu dia, manhã, tarde e noite, e escolha para cada um micro-ritual de menos de 2 minutos que reforce quem você quer ser. Pela manhã, uma frase que lembre seu propósito. Ao meio-dia, uma pausa breve para verificar se suas ações combinam com a identidade escolhida. À noite, um reconhecimento simples de uma ação do dia que você conseguiu manter, por menor que tenha sido. Guarde estas frases como suas, porque já são. Não preciso de um dia perfeito, preciso de um ritual sustentável. Não preciso sentir vontade,
Preciso manter o compromisso comigo mesma. Minha mente aprende com o que repito, não com o que planejo. Pense em um músico que ensaia escalas 5 minutos toda manhã durante anos. Ninguém aplaude esse ensaio. Não há público, não há resultado visível no mesmo dia. Mas esses 5 minutos, sustentados sem exceção, são os que depois permitem a apresentação que recebe aplausos. Seu ritual diário cumpre a mesma função silenciosa. Ninguém vê, ninguém celebra no dia em que acontece, e mesmo assim, é exatamente isso que torna todo o resto possível. Fique um momento com tudo isso. Não há pressa. O que vem a seguir vai mostrar algo que poucas pessoas conectam. Como a qualidade do seu foco diário determina, de forma quase invisível, quais oportunidades sua mente é capaz de reconhecer. Capítulo 14. Como seu foco começa a revelar oportunidades. Durante muito tempo, você acreditou que oportunidades eram algo externo, que chegavam ou não chegavam conforme a sorte, o momento ou fatores fora do seu controle. Hoje vai descobrir algo diferente. Grande parte do que chama de sorte é, na verdade, a capacidade treinada da sua mente de reconhecer aquilo que antes passava despercebido. Existe um fenômeno conhecido na psicologia cognitiva chamado sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios no cérebro que filtra, de toda a informação disponível a cada momento, apenas aquilo que você considera relevante. É a mesma razão pela qual, quando decide comprar um carro de certa cor, de repente começa a vê-lo em todos os lugares. O carro não aumentou. Sua capacidade de percebê-lo aumentou, porque você deu uma instrução clara ao seu filtro mental. O mesmo acontece com oportunidades reais, negócios, conexões, ideias, caminhos possíveis. Não é que elas não existissem antes. Sua mente ocupada filtrando informações alinhadas a crenças limitantes ou a falta de clareza de propósito, simplesmente não as registrava como relevantes. Aqui está o que muda quando você entende isso. Deixa de esperar que a oportunidade bata à sua porta de forma óbvia. Começa a treinar seu foco com propósito claro e crenças reprogramadas, para que seu próprio filtro mental comece a mostrar o que antes ignorava. Não porque você fosse pouco observadora, mas porque um filtro mental sem instruções claras seleciona informação ao acaso ou, pior, seleciona informações que confirmam seus medos em vez das suas possibilidades. Se seu foco continuar disperso, sem uma direção clara e sem crenças que sustentem o que você busca, sua mente continuará filtrando principalmente obstáculos, dúvidas e razões para não avançar. Não porque o mundo tenha mais obstáculos do que oportunidades, mas porque esse foi o filtro que você ativou sem perceber. Antes você pensava que focar em uma meta era limitar-se, fechar portas, deixar de ver outras possibilidades. Agora sabe que é exatamente o contrário. O foco não fecha portas, abre o filtro exato de que você precisa para reconhecer, em meio a todo o ruído, as portas que realmente importam. Existe uma pequena ação que, se repetida nesta semana, mudará mais do que 1000 promessas. Todas as manhãs, durante os mesmos 30 segundos do seu ritual, nomeie com clareza que tipo de oportunidade está procurando reconhecer. Não em termos vagos como algo bom. Em termos concretos, uma conversa, uma ideia, um contato, uma decisão possível. Você estará dando ao seu sistema de ativação reticular uma instrução exata sobre o que filtrar do ruído diário. Porque, quando uma pessoa treina seu foco com a mesma constância com que treina um hábito físico, algo muda na maneira como ela caminha pelo mundo. Começa a notar portas que já estavam abertas há tempo, esperando apenas serem vistas. Pense em 2 pessoas andando pela mesma rua. Uma tem o propósito claro de encontrar um ponto comercial para abrir um negócio. A outra apenas passeia, sem objetivo específico. As duas veem exatamente os mesmos imóveis vazios, as mesmas placas de aluga-se, mas só uma delas registra aquilo como informação relevante, porque só uma deu à mente a instrução de procurar. O mundo não mudou de uma pessoa para a outra, mudou o filtro com que cada uma o percorreu. Você já tem quase todas as peças. A mente que se reprograma, as crenças que se substituem, a ação que sustenta a fé, os rituais que treinam o foco.
Agora falta unir tudo em um único ciclo, aquele que fecha este livro e abre, de verdade, o que vem a seguir na sua vida. Capítulo 15. O ciclo da prosperidade. Pensamento, crença, ação e resultado. Ana, quase um ano depois daquela manhã fria em que decidiu não correr, surpreendeu a si mesma em um domingo qualquer, amarrando os tênis antes de qualquer alarme tocar, sem negociar nada com ninguém, nem consigo mesma. Ela não pensou naquilo como uma vitória. Apenas fez, como quem respira. Aquele domingo não foi magia. Foi a consequência visível de um ciclo que começou muito antes, quase sem que ela percebesse. Um pensamento repetido virou crença. A crença sustentada se traduziu em ação, a ação repetida se transformou em identidade, e a identidade, enfim, começou a produzir resultados que antes pareciam reservados a outro tipo de pessoa. Vale dizer isso com toda a clareza, porque é fácil se perder entre tantos conceitos. Esse ciclo não depende de você ter um mês excepcional, nem de a vida deixar de colocar obstáculos no caminho. Depende apenas de continuar alimentando-o, mesmo em versão mínima, mesmo nos dias em que tudo pesa mais do que o normal. Um ciclo alimentado em pequeno continua sendo um ciclo em movimento. Um ciclo abandonado, ainda que tenha sido enorme enquanto durou, deixa de produzir resultados no instante exato em que para. Este é o ciclo completo, aquele que sustenta tudo o que você aprendeu neste livro. Você pensa algo com repetição suficiente, e isso vira crença. Acredita em algo com firmeza suficiente, e esse algo começa a filtrar o que sua mente reconhece como possível. Age a partir dessa crença, mesmo sem vontade, e acumula evidência. A evidência repetida vira identidade, e a identidade, mantida ao longo do tempo, produz resultados que já não dependem da motivação de um único dia, porque se sustentam sozinhos, como um sistema que aprendeu a funcionar. Não porque o caminho tenha sido sempre confortável, foi exatamente como descrevemos, com um piloto automático que precisava ser interrompido, com crenças antigas que precisavam ser nomeadas, com um vale de desmotivação no meio do percurso, com desconforto que você aprendeu a ler de outro modo. Nada disso desapareceu completamente, apenas deixou de ter o poder de parar você. Você já não é a mesma pessoa que começou este livro esperando uma fórmula rápida. É alguém que entende que a mente se treina, não se convence de uma vez só. Também sabe distinguir entre o medo real e o desconforto do crescimento. Agora não precisa sentir-se pronta para começar, porque aprendeu que a ação vem primeiro e a certeza vem depois. Leve estas certezas com você. Sua mente obedece ao que você repete, não ao que deseja em silêncio. Uma crença nomeada perde parte do poder sobre você. A constância pequena vence, sempre, a intensidade esporádica. O desconforto do crescimento não é um sinal para parar. É a prova de que você está construindo algo real. E o resultado que busca não chega antes da identidade que o sustenta. Chega depois, como consequência natural. Prometa algo a si mesma. Nada grande. Apenas isto. Da próxima vez que sua mente sugerir o caminho antigo, conhecido, confortável, você não vai brigar com ela em desespero. Vai responder com a nova instrução que já treinou, uma vez após a outra, até que ela seja a vencedora por costume. Lembra do leme de que falamos no começo, daquele barco que durante anos você deixou ser levado pela correnteza? Hoje, você já não navega à deriva. Talvez o mar continue se movendo. Os dias difíceis continuem chegando. O piloto automático ainda tente assumir o controle alguma vez. Mas você já sabe onde está o leme. E sabe, com evidência e não apenas esperança, que pode retomá-lo sempre que for preciso. Respire. Isto não é o fim de nada. É simplesmente o dia em que sua mente começou de verdade a obedecer a você. Volte por um momento àquela madrugada do início, o alarme tocando pela terceira vez, uma parte sua negociando mais 5 minutos. Não é preciso lembrar, lá com nostalgia, nem com vergonha. Apenas olhe para ela de novo, agora com outros olhos, os olhos de quem já sabe o que aquela manhã ainda não sabia. A pergunta que pedi que você guardasse, sobre o que aconteceria se sua mente parasse de dar ordens a você e começasse a receber as suas, já tem resposta. E essa resposta não é uma frase.
É a pessoa em que você foi se transformando enquanto lia cada capítulo. Alguém que interrompe o piloto automático em vez de obedecê-lo, sem questionar. Alguém que nomeia suas crenças em vez de viver sob o comando silencioso delas. Alguém que sabe distinguir o desconforto que assusta do desconforto que constrói. Você já não é a mesma pessoa que abriu este livro buscando uma fórmula rápida para sentir-se diferente. É alguém que entende que a mudança real não chega de uma vez, mas gota a gota, repetição após repetição, até que um dia, sem aviso prévio, a nova pessoa já esteja ali, mantendo aquilo que antes parecia impossível de sustentar. O leme continua nas suas mãos e continuará ali, mesmo nos dias em que a correnteza empurrar com força, mesmo nos dias em que o piloto automático tentar recuperar o controle com seus argumentos de sempre. Você já sabe o que fazer quando isso acontecer. Não lutar em desespero, apenas responder, com a calma de quem já treinou essa resposta centenas de vezes. Prometa a si mesma, uma última vez, algo pequeno e concreto. Amanhã, sem esperar sentir-se pronta, você repetirá uma única ação alinhada com a pessoa que já decidiu ser. Só uma. Isso basta para que o ciclo continue em movimento muito depois de terminar de ouvir estas palavras. Sua mente já não é um território que outras pessoas programaram sem permissão. É um instrumento que você aprendeu a afinar, nota por nota, repetição por repetição. E um instrumento afinado não precisa de motivação para soar bem. Precisa apenas que você continue tocando todos os dias, com a mesma mão firme que já demonstrou, capítulo após capítulo, saber exatamente para onde quer ir.